Bom dia! Bom dia, professor pastor Vilibaldo, que está aqui comigo hoje. Eu sou o Eduardo, vocês provavelmente já conhecem a gente. Bom dia você que está começando agora essa aula junto com a gente. Uma alegria estar aí para avançar no estudo do texto bíblico do Evangelho de Lucas. Sim, e inclusive os alunos mais ligeiros já perceberam que estamos terminando, não é mesmo? Faltam só algumas pagininhas aqui, né? Algumas pagininhas apenas. Hoje nós estamos estudando o capítulo 21 e 22 de Lucas. E Lucas vai até o 24. Oxe, olha só. Falta pouco. Já dei spoiler em outras aulas, dizendo que depois do 24 nós faremos a conexão com Atos. Que é um livro só, né? Cabe esse lembrete. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos é o mesmo livro em duas partes. Exatamente, nós falamos bem disso na introdução, né? Volte à introdução, caso não se lembre. Mas hoje vamos lá, mas antes precisamos pedir a graça de Deus para irmos ao seu texto. O senhor Amém. pode nos levar em oração, pastor? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, teu amor nas nossas vidas. Te peço que esteja conduzindo esse momento agora, esteja trabalhando no meu coração, o coração do Eduardo e de quem está em casa. Que a gente possa ser conduzido a ti, Senhor. Que a gente possa aprender mais da tua palavra e que a gente possa viver conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar então, a partir do capítulo 21. E é interessante a gente ver que na última aula, eu e o pastor aqui já abordamos a questão da chegada de Jesus em Jerusalém, e aqui já há esse encaminhamento final para a morte. Ao mesmo tempo que ele está se encaminhando para a morte, da mesma forma que antes de ele chegar em Jerusalém já fala de questões para além da sua morte, aqui novamente ele está se direcionando para a sua morte, mas ele vai falar de alguns acontecimentos futuros ainda, sobre a sua segunda vinda. Então, Jesus vai deixar o pessoal meio confuso, porque o pessoal não vai entender muita coisa, não. Se para nós já não é tão simples, quanto mais para quem estava lá, né? Mas Jesus vai falar sobre muitas coisas que não aconteceriam naquele momento, algumas coisas que já aconteceram e muitas que ainda acontecerão. Então, isso tudo a gente vai ver no texto. Mas antes do texto, tem como é que se diz? Uma pequena perícope ali que eu acho muito legal, Edu. Que é o início do capítulo 21. Jesus nesse ambiente, em Jerusalém, e aí o texto diz assim: estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de oferta. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas, ou, como diz algumas versões, 2 leptos. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo que tinha. Acho esse texto muito interessante, que realmente é o texto que nos faz pensar sobre oferta. O que nós oferecemos a Deus? Será que nós oferecemos a Deus aquilo que nos sobra, aquilo que não custa nada? O próprio Davi, quando está planejando construir o templo, ele vê um campo ali e deseja comprá-lo e oferecem para dar de presente para ele. Ele diz, né? Não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. E justamente isso. Será que muitas vezes nós não oferecemos a Deus coisas que não nos custam nada? Será que a gente não deve aprender com essa viúva pobre que ofereceu tudo o que ela tinha? Quer dizer, então, o que a gente vai fazer é igual algumas igrejas de pedir que as pessoas deem tudo que elas têm? Não, não é nesse sentido. Não é, vamos então... Olá, pessoal, quem vai doar o carro aqui para a igreja? Não é nesse sentido, pelo contrário. É no sentido de, será que a gente não vai enxergar que na nossa vida a gente precisa dedicar tudo a Ele? E claro, na oferta, olhar para além do que me é confortável e crer na dependência de Deus também. Eu tive uma experiência muito legal com Benjamin algumas semanas atrás. Benjamin, para quem não sabe, é meu filho mais velho, tem 5 anos. E aí, no momento de ofertas aqui na Lindóia, a Ju pegou, olhou pra mim e falou assim: amor, pega um dinheirinho, entrega pro Benjamin e entrega pro Enoque, pra eles entregar ali no gasofilácio. Que é a caixinha de oferta, né? Gasofilácio. Aí eu abri minha carteira e, como bom homem do século XXI, não tinha um tostão furado. Você tem cartão, né?
Então, graças a Deus, eu não tô passando necessidade, tá? É só porque eu não tenho dinheiro. Aí eu olhei e falei, amor, não tem nem um pila aqui, né? Ah, nada mesmo, nem uma moedinha. Eu falei, nem uma moedinha. Daí eu falei, pra não mentir, deixa eu ver melhor. Fui olhando tudo que eu tinha na carteira, identifiquei algo, puxei. Uma figurinha. Figurinha do álbum da Bíblia. Você tem Eu esse não álbum? tenho Você esse não álbum. coleciona? Eu não sou muito Pô, apegado. já ia falar pra gente já Fazer um bafo aqui? fazer um bafo, trocar uma figurinha, né? Mas daí eu peguei a figurinha de Jonas. Figurinha repetida. Já tá lá no álbum do Benjamin, já tá no álbum do Enoch. Cada um tem o seu albinho. E ele tinha repetido. Aí eu peguei, dei pro Benjamin e falei assim, filho, essa figurinha é sua. Você pode ficar com ela, ou você pode ir lá e entregar pra Jesus. Aí ele olhou assim, mas papai, eu só tenho essa. Eu falei, eu sei. Fique bem em paz. Você pode ficar com ela. Ou você pode entregar pra Jesus e confiar. Que talvez algum dia venha mais figurinhas. Mas não dá pra saber. Aí eu vou entregar pra Jesus. Aí foi lá. E botou e voltou. Aí durante a mesma música, né? Aí ele olhou pra mim assim, papai, eu vou lá ver se ainda tá lá as figurinhas. A figurinha. Aí ele foi, olhou lá dentro do gasofilácio, falou de longe assim, tá aqui, papai. Daí eu falei, e você vai pegar ou vai deixar aí? Eu vou deixar aqui, papai. Aí voltou, deixou lá. E como foi bonito ver essa entrega dele, né? O que eu não contei é que depois do culto, veio o rapaz que faz o álbum, né? Que faz as figurinhas e perguntou, quem que é o Benjamin? Ah, esse aqui. Ah, não, olha só. Então eu vou te entregar aqui um pacote de figurinha. Você foi lá, entregou pra Jesus uma e agora tá voltando 5. Então foi muito bacana esse momento, assim, né? Mas é porque a gente já tá ensinando pra ele a questão da entrega. A questão de você só tem uma, sim, você só tem uma. Mas se você entende que isso é algo que você precisa entregar a Deus, entregue a Deus. E isso não tô dizendo só em relação à oferta, sabe, Edu? Eu digo, muitas vezes a gente precisa dispor a nossa vida para Deus também. E aqui fica a lição dessa viúva pobre, né? Coitada, não bastava ser viúva, tinha que ser pobre também, né? Ou não bastava ser pobre, tinha que ser viúva. E é isso, uma pessoa que marcada pela sua necessidade, mas que não deixou a sua vida ser reduzida à sua necessidade. Ela enxergou o que ela tinha, que poderia ser para a honra e glória de Deus. A gente só enxerga nela a necessidade. É a viúva pobre, não sabe nem o nome da coitada da mulher. Mas ela foi para além da sua necessidade, entregando e dedicando a Deus aquilo que ela tinha. Da mesma forma nós, né? Da mesma forma a gente pode ir para além das nossas debilidades, dificuldades e dedicar a Deus aquilo que nós temos. Quando a gente está num dia corrido de trabalho, né? E corre, acelera no trânsito, nervoso. Ah, tô atrasado. O que a gente tem de mais valioso e a gente precisa oferecer às vezes para Deus é o tempo. Naquele dia corrido, você dá um jeito de parar um minuto que seja e orar para Deus. Ali que é a grande questão, né? Porque é fácil num dia de descanso, assim, tranquilo, a gente parar e ter um minuto com Deus. Aí num dia corrido. Então tudo na vida a gente tem que enxergar que há momentos que a gente não quer se dispor a algumas coisas. E aí que é o grande valor do que a gente entrega a Deus. Né? Ou, como eu, apegado a algumas coisas, né? Lembro que tempo atrás, eu e minha esposa, a gente tava voltando da igreja para casa, passamos num lugar pegar um X. Daí eu comprei o X pra ela, o X pra mim. E avançando ali no caminho, eu vi um homem carregando aqueles carrinhos nas costas, né? E Deus falou, ó, vai lá e entrega teu X pra ele. Cara, pra mim ali foi um parto pra entregar aquele negócio. Né? Não, parto não, porque eu tô falando como se fosse algo ruim, né? Parto não é ruim. Partos não são ruins. Foi uma dificuldade muito grande eu entregar o X pro rapaz, porque Uma eu só pedra tinha no o rim, X. então. Vamos lá. Como um parto de uma pedra no rim. Não é brincadeira. Foi algo muito difícil, por quê? Porque é algo que eu queria muito. Mas aí que tem valor. Aí que tem valor. Qual o valor de entregar pra alguém que me pede aquelas moedinhas que estão sobrando no carro, que eu vejo mais como sujeira que outra coisa? Que eu fico até feliz. As moedas mesmo aqui estão
cara já entrega com as moedas com coisa que nem é moeda junto, assim, né? Só, toma. Que valor tem isso? Então, muitas vezes são coisas que a gente precisa de expor a Deus para além daquilo que é evidente, que é óbvio, que é o fácil da gente entregar, né? Sim. Ah, isso me lembra. ah, de fato, tem muito que nos constranger nessa posição da viúva, pelo menos me constranger e aprender com ela. E eu me lembro de uma outra cena marcante na Bíblia, do rei Davi, e eles estavam passando por um momento de seca, não vou me lembrar do texto exato, mas eles estavam passando por um momento de seca e alguns dos seus heróis vão até o terreno inimigo e conseguem água Hum, e trazem para o rei Davi, e quando ele recebe essa água, ele fala, ela é muito preciosa para que seja minha, né? E ele oferta a Deus aquela água. Foi um texto que me marcou muito. E da mesma forma, parece que Davi ali estava com o coração de procurar e identificar uma oportunidade de glorificar a Deus. A forma com que ele olhava para o mundo era procurando uma forma de glorificar a Deus. A gente nem sempre tem algo para entregar. A gente nem sempre tem uma oportunidade como essa de falar, olha, aqui eu dei o meu melhor para Deus. De certa forma, eu tive uma oportunidade e eu não abandonei ela. E essa viúva, ela provavelmente, não sei o texto, não falo, eu só falo o que nós lemos, né? Mas talvez ela com dificuldade coletasse esse valor, mas com um propósito também, né? Ela tinha essa convicção de entregar esse valor. E ela deu tudo o que tinha ali, e esse é o ponto de Jesus, né? Não é a quantidade, não é o quê, mas ela entregou tudo o que tinha. Que é o nosso sacrifício santo e agradável a Deus, né? Isso é o que me constrange, porque entregar tudo que eu sou, eu posso dizer que falho constantemente nessa proposta. mas é interessante que isso aí tá relacionado ao texto que vem na sequência. Parece totalmente diferente, mas tá relacionado porque muitas vezes a gente se ilude achando que a aparência é o principal, que o mostrar, o aparecer. Quando se entregavam ali, provavelmente fortunas e deixavam o barulho das moedas, né? Todo mundo ouvia, nossa, aquele cara lá. Nossa, o cara despejou uma fortuna ali pra Deus, né? Olha que maravilha. Quando na verdade queriam mais mostrar o que eles tinham, né? Da mesma forma, na sequência a gente vê os discípulos admirados com o templo, com as pedras magníficas, né? E isso que a gente vai ver agora, né? Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas, das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse: virá o dia em que essas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Então eles perguntaram: Mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? E ele respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e afirmando: chegou a hora. Mas não acreditem nele. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. Continuou: uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Interessante, né? Ver a perseguição como oportunidade aí, tá um Sim, desafio. comunica muito com o que nós estávamos meditando agora já, né? Olhar pro mundo, pra vida, pro que tá acontecendo, como uma oportunidade de glorificar a Deus. E é bem isso que Jesus está trazendo aqui também, né? É, porque muitas vezes a gente vê todas as coisas ruins acontecendo conosco no olhar humano, né? Ao invés de olhar no olhar divino da provisão do nosso Deus. Eu sempre destaco, né, que às vezes, sei lá, igual dias atrás, furou o pneu do meu carro. E aí furou o pneu e eu me peguei só, beleza, assim, vou tentar. Aí não sou muito bom em fazer essas coisas de mecânico, né? Mas fui lá, peguei o macaco
do carro. Fui, coloquei. Aí eu vi que coloquei errado, tentei arrumar. Aí mexi de novo. Fiquei tempão lá até botar um macaco e subir o carro, né? Mas eu vi que não reclamei, assim. Entendi. Se furou o pneu, furou o pneu. Deus tem um propósito pra isso. Eu tinha todo um plano pra aquele dia que foi frustrado por causa daquele fato. Mas, cara, o que vale o meu plano? O mais importante é o plano de Deus, certo? E às vezes aquilo ali pode ser um livramento, né? Ah, tô aqui, pô, furou o pneu. Poxa, eu precisava viajar pra não sei onde. Quem disse que nessa viagem não poderia acontecer alguma coisa? Quem disse que não é um livramento da parte do Nosso Senhor, né? E dificuldades, às vezes, Deus permite também pra quê? Pra ser oportunidade. E aqui a gente tá vendo perseguição vista como oportunidade para falar de Jesus. Olha que olhar profundo, mas é isso. Os mártires, né? Os mártires, muitos escolheram o martírio, porque entenderam que a situação era oportunidade para honrar e glorificar a Deus. Então, Sim. é algo pra gente pensar. E nem sempre é tão simples, né? Eu fico grato a Deus porque ele deixou para nós o livro de Jó. Semana anterior eu estava acompanhando, estou ainda, na verdade, acompanhando alguns amigos que estão passando por uma situação muito difícil. E aquela coisa que você fala assim, cara, Deus abandonou vocês. Porque, nossa, é desgraça atrás de desgraça. Como pode? O que tá acontecendo? E eu pude ouvir esse meu amigo dizendo, cara, Deus é muito bom. E ele tem nos ensinado tantas coisas com isso. Nós estamos nos aproximando tanto dele como família por causa dessa situação. E eu tava assim, sem saber o que dizer, pensando que eu ia consolar esse cara e ele que tava me consolando ali. E às vezes a gente, igual amigo de Jó, que fica pensando, meu, o que esse cara aprontou? O que ele fez de Tá em pecado que a gente pecado. não sabe, que Deus castigou? Dessa vez eu não fui esse amigo de Jó ainda, mas eu estava realmente sem saber o que dizer, sem saber o que pensar e refletindo realmente, nossa, por quê, cara? Por quê? E ele já estava com o olhar ali, eu estava com o olhar dos discípulos aqui, né, admirado pelas coisas do mundo, e ele já estava com o olhar de Cristo, sabendo que nada daquilo ali subsistiria, que naquilo ali não tinha valor nenhum, né? Primeiro foi despesas impagáveis, aí depois um acidente que levou o carro, aí depois um furto que levou a moto, que já era uma tentativa ali de ficar sem o carro. E aí vem a conta do seguro, mas tem uma franquia alta que eles também não eram capazes de pagar. Então, a gente fica assim, nossa, o que eu vou te falar, cara? O que eu vou fazer, né? Eu fico constrangido de falar, vamos orar, né? Tipo, vamos orar? Não, já começa. Vamos fazer outra coisa, vamos agir, porque esse cara precisa de ajuda. E ele em paz. Nossa, E às como vezes o que ele Deus tem nos precisa é ajudado. oração, né? E a Sim! gente... Incrédulo, né? Incrédulo. Você, não vou só orar pelo cara, preciso fazer alguma coisa. O que você pode fazer se Deus não fizer? Nada, né? Enfim, então eu dou glória a Deus por exemplos como esse, dou glória a Deus pelo livro de Jó, porque não conheço ainda algo que tenha acontecido que chegue perto do que aconteceu com Jó. Então aquela coisa serve de exemplo para qualquer um. E também dou glória a Deus por eu não ter falhado em uma prova como essas ainda, e que quando essa prova vier, se ela precisar vir, eu possa vencer. Amém. Pois possamos avançar apesar das dificuldades, né? Amém. Na sequência do texto, mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão as acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Aqui não quer dizer que não deva estudar, né? Tem gente que usa esse texto contra quem estuda apologética, né? Defesa da fé. Não preciso estudar essas coisas, Jesus vai nos revelar. Mas aqui é uma promessa bem forte para um contexto específico, né? Contexto que eu creio já se realizou em parte com os discípulos diretos de Jesus, mas pode até apontar para o futuro também, né? Mas é uma promessa de Cristo que não que a gente deva, então não vou me preocupar nada, eu não vou botar os pés pro alto e pronto, ficar tranquilo. Na verdade, aqui é uma promessa de que quando for necessário, Jesus Cristo vai nos capacitar ao propósito que ele tem para nós, né? Mas é uma promessa também de perseguição. Olha só a continuação.
Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão, e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa. É forte isso também, né? O ódio do mundo contra nós por causa de Jesus Cristo. Mas nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. Quando vierem... E veja, tudo isso que veio antes, igual eu falei, eu creio que muita coisa é pro futuro. Agora a gente vai ver algo em relação ao passado. Quando virem Jerusalém cercado de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. Quem estiver no campo, não volte para a cidade. Pois aqueles serão os dias da vingança e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que um tempo deles chegue ao fim. Aqui é uma profecia sobre 70 depois de Cristo, né? A destruição de Jerusalém por parte dos romanos. E foi algo terrível mesmo, né? Um massacre, assim, assustador. Mas houveram pessoas que fugiram, né? Muitos da Judéia fugiram para os montes, como se diz ali no texto, né? E muitos dizem que essa profecia foi realizada e compreendida pelos cristãos por volta de 67, mais ou menos, quando eles fizeram a migração para a cidade de Pela, na Jordânia. Então eles vão, fogem e fazem uma nova igreja lá. Eles saem de Jerusalém. Essa saída é muito complicada, né? Porque Jerusalém sempre foi uma referência, não só para o povo judeu, mas uma referência teológica para nós. Sim. E lá naquele início, então, a cidade de Jerusalém era o berço do cristianismo. A igreja de Jerusalém era a grande referência. E abandonar Jerusalém para prosseguir, essas pessoas realmente tiveram que ter muita confiança nas palavras de Jesus, né? Sair da sua casa, deixar tudo que tem e fugir. Realmente foi uma confiança ali, por volta de 67 depois de Cristo ali, bem importante para esse momento da fé. De fé, de fato, né? É uma confiança que é uma confiança cega nas palavras que foram ditas, porém interpretadas por eles através do Espírito Santo e creram. A ponto de saírem e levarem tudo, né? Hoje, para nós, o senhor pensa que pode ter alguma realização futura ainda assim? Toda profecia ela pode se realizar novamente depois. Então, tendo sido realizado, pode haver um novo cerco a Jerusalém no futuro? Pode. Só é difícil da gente dizer se realmente tem esse propósito, né? Qual que é a questão aqui? Essas profecias de Jesus, elas têm dois ambientes. O ambiente que seria 70 depois de Cristo e o ambiente volta de Cristo. Há algumas pessoas que misturam. E aí que tá um perigo, a gente tem que cuidar. Tem coisas que dá para misturar, tem coisas que tem que deixar separado. O que saber? Como saber o que deixar separado? É difícil mesmo. Profecia sempre... Se fosse fácil, não era profecia, né? Profecia nunca é tão simples, né? Se fosse para ser evidente, ele teria dito com palavras evidentes, como assim faz quando é para ser. E aqui, infelizmente, muita gente interpretou errado. Teve gente que falou já que Jesus já voltou. No YouTube tem um monte de vídeo de preteristas que a gente chama. Falar, não, Jesus voltou em 70 depois de Cristo. Então, e aí, agora não tem esperança nenhuma, então, né? Então, veja, é um equívoco, porque o que dele traz tudo que está sendo dito aqui como se fosse volta de Cristo já para aquele momento 70. E não é tão simples. Jesus está falando sobre a destruição do templo. E os seus discípulos estavam ali, olha só que templo lindo. Ele falou, vai ser destruído. Senhor, então nos aponta para isso. Então, ele fala desses dois momentos. Outros chegam a falar de uma profecia que vai ser realizada nesse sentido, uma nova realização quando os judeus refizerem o templo de Jerusalém e ele for novamente destruído. Porque assim, há o plano de reconstrução desde que foi destruído, 2000 anos atrás. Sim. O que falta para os judeus reconstruir? Falta dinheiro? Não. Falta saber como era o templo? Não, eles sabem bem certinho, tem maquete, tem... Pode dar uma olhada aqui em São Paulo também, qualquer coisa. Tem aqui em São Paulo, né? Dá pra dar um bisu pra lembrar. Mas o que falta é o lugar, porque o lugar bem certinho é o Monte do Templo. No Monte do Templo hoje tem uma sinagoga. O dia que tirarem a sinagoga dali, ou fizeram um acerto com os muçulmanos, eles vão reconstruir o templo.
Mas por enquanto é isso que impede. Mas talvez no futuro seja reconstruído esse templo. E talvez passe novamente por essas coisas que estão sendo profetizadas, né? Sim. Isso é possível. Então Porém, muita não é gente o- interpreta nesse caminho, né? Porém, não é o objetivo aqui, Não é né, o foco, né? dessa fala de Jesus. Nem Uma da nossa coisa- lição, né? Muito menos a nossa lição. Agora, uma coisa importante que, de fato, Jesus traz enfático aqui é essa consciência de que tempos terríveis virão. Além da perseguição, antes disso ele fala ali da questão de se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes, pestes, coisas que já acontecem Uhum. e que nos aparenta agravar-se cada vez mais. Há quem, às vezes eu vejo algum conflito em relação a isso, porque, bom, ao sabermos que as coisas piorarão, então não faremos nada em relação a isso, minha posição é a seguinte: nós devemos glorificar a Deus com as nossas vidas, nós devemos ser sal na terra, e para sermos sal e luz na terra, nós devemos, onde estivermos, fazer com que aquele lugar seja melhor, em Uhum. diversas perspectivas, né? Então eu não acho inválido nenhum esforço para que se promova justiça, para que se promova bondade, né? Para que se promova misericórdia. Eu acho que todos esses esforços são necessários para quem se diz cristão. Crer nas profecias e entender que elas vão se realizar não implica em uma postura determinista. Tem muito cristão que tem essa postura, né? Quando algo ruim acontece. Mas também Jesus já falou que tudo ia pro beleléu, né? E nem Tudo vou ia... fazer nada em relação a isso, né? E aí que é a grande questão. Não é por isso que a gente não deve lutar pra melhorar, pra manter o que é de bom. Jesus já falou mesmo que o amor ia se esfriar, né? Poxa, mas eu tenho que fazer a diferença pra na minha geração as pessoas amarem umas às outras. Eu preciso ensinar sobre isso. Não posso me... Não, Jesus já falou que ia acontecer isso, então vamos deixar. Pelo contrário, se ele falou que ia acontecer esse movimento pra baixo, eu tenho que puxar pra cima, eu tenho que me esforçar em fazer diferente. Ainda que, bom, talvez eu possa de fato ter uma convicção de que eu não vou virar a curva como um todo. Eu não vou virar a curva, mas ele me alcançou. E ele vai alcançar alguns e que seja Através da gente. Ele vai alcançar. E essas pessoas vão continuar levando o evangelho até que ele venha. Então, não importa a curva, importa o que ele me chamou para fazer. Importa que ele está atuando através de mim e a minha microcurva importa, né? E A aí- minha casa importa. E aí a gente lembra da última aula que eu tive com o pastor Ilquias, da responsabilidade que nós temos como encarregados do rei. Tu falou até que ele venha, né? A lição de hoje é o rei está vindo. Até que ele venha, né? Então, ele está vindo. O nosso rei está voltando, né? O rei está voltando. Eu gosto dessa música e protesto, muitos jovens não a conhecem. Fiquei chateado quando propus ela no culto dos jovens e não conheciam. Protesto encerrado. Os meus filhos conhecem. Aí, glória a Deus. Eu vou esperar eles virarem Nova geração, jovens. nova geração. Mas o nosso rei está voltando. O que significa? Que ele vai vir e vai ver, pronto, aconteceu igual eu falei. Não, ele quer que a gente faça algo. Não porque Jesus profetizou que ia dar tudo errado, digamos, no mundo, que a gente não tem que fazer a nossa parte na diferença no mundo. E ele vai cobrar de nós. Não vai cobrar de quem não crê nele. Quem não crê nele vai agir exatamente como ele está descrevendo aqui, com falta de fé, perseguindo os pais, né, os filhos, os irmãos, etc. Vai acontecer isso, ok, mas e nós que cremos nele? Então a gente tem uma responsabilidade aqui, a gente tem algo por fazer, né? Ainda mais sabendo que ele vai voltar, né? Sim. Como diz o texto no verso 27, então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Um dia todos verão, todo olho verá Jesus Cristo voltando em glória e esplendor. E até algo interessante, né? Diz aqui numa nuvem, né? Algumas versões dão a ideia do montado em nuvens, que é a ideia do Antigo Testamento, né? Então a ideia é que Jesus veio e se mostrou o Messias, o rei, montado em um jumentinho. No jumentinho ninguém dá nada, né? Todo mundo... um jumentinho. O pessoal ficou eufórico ali, né? Sim, mas agora quando vier em nuvem, É o aí mundo é inteiro. diferente, né?
Até entre os judeus tinha uma seguinte fala, né? Eles diziam, como o Messias virá? Num jumentinho ou na nuvem? Se nós merecermos, virá nas nuvens. Se não merecermos, virá no jumento. Então, por isso que eles, é como se fosse algo condenatório, aceitar Jesus que veio no jumentinho. De quando que é essa fala? É uma fala posterior, já meio Não tem como a gente preconceituosa, saber de assim. quando, assim, né? Não que seja um preconceito com os cristãos. Muita gente interpreta que, na verdade, era uma expectativa mesmo sobre eles, né? Sobre Talvez a eles. gente não esteja merecendo o Messias. Se a gente Entendi. não merecer, ele vai vir montado num jumento, ou seja, não vai vir com reconhecimento próprio. Entendi. Agora, se nós merecermos, ele virá reconhecido, será visto. Mal subiu eles que seriam duas vindas do Messias, né? Que mata a charada. Primeiro o jumentinho, depois as nuvens, né? Sim. Mas é uma fala que muitos atribuem para esse contexto histórico. Claro que a gente só tem as fontes escritas posteriores. Então muita gente coloca nesse contexto aqui. Ok. Primeiro século, né? Então havia já essa expectativa e o Cristo veio e mostrou que ele é o Messias, que ele veio, mas haveria uma nova vinda. Então há essa expectativa do rei estar vindo, do até que ele venha, que ele estabelece e coloca ali principalmente com a ceia do Senhor, que é a Páscoa, né? Sim. Ele celebra junto com os seus. Não sei se a gente já pula pra isso ou... Só um detalhe ali no 25 e 26 que a gente acabou pulando, que eu acho muito bom, que é... Bom, dentro dessa chegada dele, né? Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Essa vinda, ela é muito... qual que é a palavra? Assombrosamente maravilhosa. Essa tradução do português deu muito certo. Obrigado. Quem traduziu dessa forma, acho que foi a comitiva do Joãozinho, né? Do João Almeida. Amigo meu, a gente fala assim. Que traz essa tradução. Outras línguas possuem, como o inglês, possui a palavra awe, que é de onde vem awesome. Que traz essa ideia de algo assombroso. Mas esse assombroso pode ser algo maravilhoso. E aqui vai ser as duas coisas, né? Vai ser algo maravilhoso, algo incrível de se ver, mas para aqueles que estão negando Cristo, aqueles que estão indo na direção contrária, que de qualquer forma não são seus seguidores, aí vai ser um maravilhoso um pouco mais assombroso, né? É igual a gente falou semana passada em Pastor Iquias, no sentido de Jesus é misericórdia, mas ele é justiça também. E é simples, né? Ele fala que vai dividir a direita e a esquerda dele e vai ter uma reação diferente para cada um. Alguns receberão a misericórdia, outros o juízo. Então é natural essa resposta. Alguns já o esperam, outros serão pegos de surpresa. Para alguns, a maravilha de ver a Jesus Cristo. Para outros, o terror de ver o nosso Senhor voltando, tendo sido rejeitado por eles, né? Isso me lembrou aquela imagem dividida ao meio de Cristo, mas eu não quero passar vergonha. O senhor se lembra o nome dessa imagem? O Cristo Pantocrator. Pantocrator. Quem quiser pesquisar, é uma imagem do monastério de Santa Catarina, no Sinai. Não vou mostrar porque vai ficar pequeno aqui. Mas depois podem procurar no Google Imagens, mas é uma imagem normal, assim. Mas se tu reparar bem, o lado direito de Jesus mostra rigor e o lado esquerdo de Jesus mostra um olhar de misericórdia, né? O mesmo Cristo com os dois olhares. Sim, é muito legal. É uma imagem estranha quando você olha sem entender o que está acontecendo, né? Ela causa uma certa estranheza, porque, de fato, metade do rosto está diferente do outro, assim. E me chamou a atenção, me marcou, porque quando eu a vi pela primeira vez, eu só encontrei estranheza, né? Até que um certo William Deboud, né? Um professor de história, e explicou o que estava acontecendo ali, né? Uhum. E aí eu lembro até mesmo acho que o senhor chegou a separar as duas, né? Sim. E aí fica bem evidente e traz exatamente essas duas faces de É o Cristo. duplo aspecto de Cristo, né? Então esse duplo aspecto gera uma dupla reação mesmo, né? Muitos se aterrorizarão. E isso faz parte, né? Cabe cada um de nós escolher se a gente vai querer, né, ir pro abraço ou pedir para que levar as o pedras chute, caiam né? sobre nós. Pedir que as pedras caiam pra nessa referência texto apocalíptico aí, porque
querendo se ocultar do juízo de Deus e ninguém se ocultará, né? Sim, show. Podemos seguir agora. No capítulo 22, nós vemos ali a traição de Jesus sendo planejada. Isso no verso 1 até o verso 6. Judas, que diz o texto, é até meio estranho assim, a expressão, né? Então, Satanás entrou em Judas Iscariote, um dos 12. E ele foi aos principais sacerdotes e aí diz que ele planeja ali a traição. Mas aí no verso 7 em diante se conta da última Páscoa. A última Páscoa que é a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Santa Ceia não, né? Porque Santo Nosso Senhor, não a ceia que é santa. A Ceia do Senhor. Mas é interessante a gente ver aqui, né, que ela começa já com o indicativo de Jesus. Jesus já chega e fala, olha, vocês vão não sei aonde, vocês vão ver um cara ali, um cara carregando uma vasilha de água, sigam ele, aí vocês vão chegar numa casa, entrem nessa casa e perguntem, né, aonde que o Senhor vai fazer, onde ficou o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos. E aí vão te indicar onde que é o lugar. Então é interessante, igual o jumentinho, né? Vocês vão não sei aonde, vocês vão ver lá o jumentinho. Essa orientação de Cristo acontece novamente aqui para a ceia do Senhor. E aí esses discípulos são direcionados e eles vão lá e organizam a ceia, preparam a ceia. Mas o momento da ceia é muito importante. Por quê? A ceia, ela marca o fim de um momento e o início de um novo momento. Por isso que Jesus diz, né? O cálice da nova aliança. Então, havia uma aliança estabelecida por Deus, ou melhor, mais de uma aliança no Antigo Testamento, como a aliança com Abraão. E aqui a gente tem uma nova aliança sendo estabelecida, totalmente diferente das anteriores. Né? Uma nova aliança através do sangue, não de um cordeiro, não de um sacrifício qualquer, mas o sangue do próprio Jesus Cristo derramado por nós, né? Acho que nós precisamos de um pouco mais de contexto para compreender isso, pastor. Gostaria até de trazer esse contexto, mesmo que Claro. brevemente, porque talvez algumas pessoas não estão familiarizadas, né, com a Páscoa original, por exemplo. A Páscoa original surge no contexto da escravidão no Egito. Depois dos 400 anos já profetizados em que o povo hebreu seria escravo no Egito e haviam sido ali, né, já marginalizados literalmente, né, afastados do povo egípcio. Eles eram escravos, trabalhavam pelas cebolas e pepinos, era mais ou menos assim, né, a expressão icônica ali. E depois chega o libertador prometido, que seria ali Moisés, e através de muitos prodígios começa então a preparar para a saída do Egito, até que a última praga, a 10ª praga, ela era a morte dos primogênitos. E aí dentro da morte dos primogênitos, o Senhor instruiu que naquela noite o povo hebreu matasse um cordeiro, passasse o seu sangue sobre as portas das famílias hebreias. Isso. E ali fizessem a Páscoa com os seus símbolos, né? Com o cordeiro, com as ervas amargas, já prontos para partirem suas vestes. O pão não fermentado, tinham ali os seus símbolos e essa era a Páscoa. A gente já estudou isso no livro de Êxodo, diga-se de passagem, foi muito legal. Tem muitos símbolos ali, muita coisa que dá pra gente aprender. Mas esse é o início, é o grande significado, então, da Páscoa, inclusive de onde sai o nome, né? Pessar, né? Pessar, passagem, que é a ideia que o anjo da morte passou sobre a casa dos hebreus porque viu ali o sangue do cordeiro. Que marca a libertação e a salvação também deles, né? Porque o anjo passou por toda a terra egípcia levando os primogênitos, inclusive o filho do faraó, mas não levou os filhos dos hebreus. Então ele simboliza essa passagem do anjo. E no nosso caso, a nova aliança, Jesus Cristo traz tudo isso, mas realiza algo mais. Não só a morte passou sobre nós, mas a morte foi derrotada na cruz, né? Isso dando spoiler para a próxima aula. Jesus matou a morte. Olha lá, vamos chegar lá. Mas aqui tem vários elementos que são utilizados na Páscoa, tá? Que vão para além do que aparece aqui na Ceia do Senhor. Na Ceia do Senhor é reduzido ao pão e ao vinho. Na Páscoa tem vários elementos, o cordeiro, né?
Uhum. Ervas amargas, tem também Pão sem fermento. pão sem fermento, mas aparece aqui, não, pão. Sim, Só o que é diferente. verdade. Eles também têm, como é que se diz? Vegetais que eles mergulham na água com sal. Tem vários alimentos que eles comemoram. Os judeus comemoram ainda hoje a Páscoa, né? Sim. E tempo atrás, minha esposa, a Ju, pra quem não conhece, ela veio e falou assim, amor, por que a gente não faz a Páscoa no estilo judaico, né? Com os elementos e tal. Ele falou, porque Jesus já morreu na cruz. Pronto. Porque não faz mais sentido, falei pra ela, não faz mais sentido. Aqueles elementos que se utilizavam eram simbolizando, apontando para a vinda de Jesus. O cordeiro aponta para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Não tem por que a gente passar mais o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta, porque o sangue de Jesus já foi derramado e ali se estabeleceu uma nova aliança conosco. Então muitas vezes a gente fica olhando para o passado sem entender que o passado ele precisa ser valorizado para entendermos o valor aqui, ó, desse presente na vida de Jesus Cristo, que é o cumprimento das expectativas e para além das expectativas. Veja, tinha muita gente que nem imaginava por que comemorar a Páscoa. Olhava só para trás. Porque lá atrás Deus nos livrou da morte dos primogênitos no Egito. Não, mas Deus tinha algo para frente. Não era só para trás. Deus estava apontando para uma salvação futura que viria através da entrega do seu próprio filho. Sim. Não só a salvação dos filhos dos hebreus, mas a salvação através do Filho de Deus. É isso que a gente vê aqui, né? Apontando também, trouxe essa questão do seu próprio filho, né? Apontando aí já até Abraão, né? Que tem o seu ato de fé ali, onde ele quase sacrifica seu filho. Isso, por que Deus mandou Abraão sacrificar o filho? Né? Uhum. Para levar Abraão a experimentar. Olha só, a gente não, às vezes não para pensar, para levar Abraão a experimentar o que o próprio Deus faria e assim poder compreender numa disposição ao sacrifício o tamanho do sacrifício do próprio Deus entregando seu filho. E aí por isso o cordeiro é entregue no lugar de Isaac e em vez de Isaac morrer, morre o cordeiro, porque o cordeiro é um símbolo de Cristo, dizendo, Isaac não precisa morrer, você vai experimentar a vida porque eu vou dar a vida do meu próprio filho. Então é algo assim. Eu fico pensando às vezes, Edu, eu até entendo gente que não crê na Bíblia. E até entendo. Mas assim, os judeus que entendem a historicidade do cristianismo, que não tem como negar, mas não aceitam essa palavra, me deixa pensativo. Como é que 12 brucutu, né? Pescador vai conseguir fazer uma teologia, cara, tão maravilhosa, tão incrível, que conecta textos tão diferentes do Antigo Testamento, conecta e dá sentido a coisas tão... Cara, conecta ali a Páscoa com o sacrifício de Isaac, conecta com aquele negócio que até os judeus não conseguem explicar por que Moisés fez o tal da serpente de bronze num madeiro. Que deu problema depois. Por que Deus mandou fazer aquele negócio? A gente tem explicação pra isso tudo, entendeu? Cara, é um negócio incrível. E uma explicação que foi uma invenção dos apóstolos. Como é que um monte de pescador ia ter cabeça pra fazer um negócio desse? Com todo respeito aos pescadores, se tiver algum pescador assistindo, não tô querendo ofendê-lo, mas é porque eu entendo que nem estudiosos, nem os maiores teólogos da época teriam condições de desenvolver uma teologia tão profunda. Sim. E eu já fui questionado uma vez, acho que já comentei isso em algum EBD, que infelizmente na época eu não estudava o suficiente ainda para poder responder de uma maneira agradável, assim, suficiente. Mas fui questionado sobre a veracidade da Bíblia, né? No sentido até mesmo, poxa, acho que uma pessoa só escreveu isso aí e mandou ver. Nossa, é o livro mais estudado do mundo, com infinitos manuscritos aí pra gente estudar, separados em muitas épocas, reconhecendo as diferenças entre eles e a harmonia entre eles. A Bíblia é uma fonte incrível. E quando a gente... Puxa, eu vou dar um spoiler aqui. Quando a gente vai olhar depois pros cumprimentos proféticos que se dão, em específico, no decorrer da morte de Jesus, também é incrível. Como que eles trouxeram tudo isso, né? E em defesa do meu professor aqui,
é, nada realmente contra os pescadores, mas esses pescadores aqui, a Bíblia diz que eles eram meio iletrados, né? É. Não eram pessoas de letras, não eram estudiosos, mas são aqueles que são escolhidos por Deus, e aí que tá a grande sacada, né? Aham. Porque e Jesus sempre se alegrava, né? Tem um texto que a gente já viu tempo atrás, né? Perdoe essa digressão, né? Mas é Lucas 10, verso 21. Naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço por quem escondesse essas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. São como crianças, sim, porque são ignorantes também. Né? Crianças no sentido de ingenuidade, mas também de ignorância, de não ter uma grande instrução. Mas, cara, a gente tem que ser como criança. Quer dizer que não devo estudar a Bíblia? Pelo contrário, quer dizer que tudo que eu estudar não pode me levar a achar que eu sei alguma coisa, mas preciso sempre me dispor numa humildade como as crianças, de perceber a ação de Deus e perceber que sempre vai ter mais a aprender. Né? Sempre vai ter algo que eu não estou enxergando da parte de Deus, que é o oculto do Senhor, né? Hum. Mas ali eu fico pensando, cara, eles nem imaginavam a importância daquele momento. Eles achavam que era mais uma Páscoa. Sim. Reunidos, né? Diz o texto. Então tomou um cálice de vinho, agradeceu a Deus. Depois disse: Tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Novamente, a gente vê ali: o não tomarei mais está dizendo o quê? Tá apontando: ó, eu vou morrer. E o até que venha o reino de Deus é como se fosse até que ele venha, falando dele mesmo, né? Até que eu venha. Ele venha, até que eu volte. Então, o rei está vindo. O nosso rei está vindo. Ele anunciou a sua morte e ele morreu, mas ele ressuscitou, pois ele havia anunciado também. Da mesma forma, ele anunciou a sua vinda e um dia ele voltará. Assim como ele veio, ele voltará. Todo olho verá. E nós precisamos crer nisso e viver a partir disso. Então, temos o texto aqui. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Precisamos lembrar do passado na expectativa do futuro. É incrível como Deus faz, né? Igual em relação à Páscoa. Eles lembravam do passado, da libertação, do passar sobre, do anjo da morte, né? Apontando para um futuro que eles nem imaginavam. Da mesma forma, nós devemos lembrar do passado de Jesus Cristo com a ceia do Senhor, porque Deus tem algo no nosso futuro que nós nem imaginamos. Gente, a gente não sabe como é o céu. A Bíblia não descreve o céu, não é o propósito. E talvez tenham coisas lindas, Edu, no céu que vão conectar perfeitamente com a nossa trajetória de vida. Eu fico pensando, a palavra nos indica talvez que a gente tem moradia no céu, pelo menos simbolicamente, né? Mas eu fico pensando que talvez na nossa moradia, coisa na minha cabeça, talvez não tenha nada a ver com isso, mas enfim, eu imagino enfeites que remetam a momentos da nossa vida que a gente não fazia a menor ideia que tinha conexão com o plano divino. Nossa. Coisas assim que talvez a gente olhe e ali Deus nos dê compreensão. Né? Uhum. Porque quantas coisas a gente vê no Antigo Testamento que acontecem e naquele momento não foi compreendido. Foi visto como algo qualquer, mas fazia parte de um plano maior e só fez sentido dentro desse plano. Da mesma forma na nossa vida. Detalhes da nossa vida, coisas que a gente acha que são traumas, dores, que na verdade tinham um propósito maior, que só na eternidade nós vamos conhecer, entender e glorificar Deus por isso. Por isso, na nossa trajetória, o que a gente tem que fazer? Entregar tudo a Ele, como a viúva, né? E nos dispor e agradecer e dar glória a Deus, porque tudo vem dele e tudo voltará a Ele, Senhor de todas as coisas. Amém. Nós estamos ainda 15 minutos, mas somente 15 minutos. Mas eu queria compartilhar algo em Somente relação... por causa do texto, pessoal. Só para vocês entenderem, porque tem muito texto aqui E no nós capítulo. já pulamos algumas Já pulamos, coisinhas. capítulo 22 vai longe. Vai longe. Mas eu queria trazer algo que eu tava esperando a oportunidade de falar isso. Porque quando Jesus diz, esse é meu corpo, como ele fala certinho aqui, deixa eu ver. Isto é o meu corpo. Ah,
tomem isso e compartilhem uns com os outros, pois eu digo, não beberei. Isto, no 19, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Quando ele entrega, reparte o seu corpo, ele entrega para cada um dos discípulos ali presentes. Isso remete a ele sendo moído na cruz, né? Como Isaías 53 descreve também de uma forma genial. E isso é pesado. E nas ceias eu me recordo disso. Eu me recordo do que Cristo passou, do quanto ele sofreu, porque de fato sofreu ali, para que hoje eu recebesse a adoção e a vida eterna e a salvação, o pagamento pelos meus pecados e a vida que ele deu para mim e para nós. Mas isso não deixa de ser muito pesado para mim, né? E eu sempre sofro um pouco pensando nisso. E eu me lembro da nossa cantata que nós tivemos agora há pouco. E tinha uma música na cantata que me deixou muito pesado, assim, que me deixou com o coração doendo, que era aquela música, eu não me lembro direito, mas a música trazia o barulho dos cravos, né? Sendo batidos em Jesus. E ela agradecia e ficava feliz por esses cravos. E depois o pastor Euquis até trouxe uma palavra. No fundo, a imagem do filme, né? Não, aquela imagem ali era pra acabar, realmente. Não, ali não teve como. Fui um bebê chorando mesmo. Mas depois o pastor Euquis até trouxe um comentário dizendo, né? Eu já apenas me alegro quando eu sei do sofrimento de Jesus, porque o que isso significou para a eternidade, o que significou até mesmo para o nome de Cristo, né? De fato, ali foi uma conquista, uma vitória muito grande. E há muitos motivos para nos alegrarmos, mas ao mesmo tempo foi uma dor imensa que ele sofreu. E eu ainda não cheguei nessa maturidade de olhar para isso e apenas me alegrar. Quando eu olho para isso, eu sofro. Porque o que Jesus passou por nós foi... Mas ao mesmo tempo, precisa ser valorizado. Eu preciso me lembrar disso e ficar constrangido por tudo que foi feito, que isso me motive a ser um cristão melhor. Até o pastor comentou que falou assim, o Vili estava explicando ali pros filhos. Realmente, porque é uma imagem chocante para crianças, né? Não só para crianças. E até fiquei assim, será que eu deixo eles ver ou não? Mas eu deixei. E essa sensibilidade, ela é importante, né? Sensibilidade é importante. E eu lembro quando o Benjamin assistiu a primeira vez o episódio do Superbook da morte de Jesus. Eu achei que era bem tranquilo, assim, mas daí aparece Jesus manchado de vermelho, assim. E eu perguntei, Benjamin, você sabe o que é esse vermelho? Sim, papai, é sangue, ele tá machucado. Aí ele foi assistindo, cara, o Benjamin começou a chorar. E eu não dei spoiler, né? Você fala, vai ficar tudo bem no final. Eu falei, Jesus morreu, né, filho? Ele chorando, Jesus morreu, papai. Eu falei, mas vamos continuar assistindo. Vamos continuar. E foi, cara, quando ele viu, Jesus tá vivo, papai, Jesus tá vivo. E até hoje, às vezes ele fala assim, Jesus morreu na cruz. E eu pergunto, e onde que ele tá? Ele tá vivo. O Xeno às vezes fala assim, tá no meu coração. E é uma questão profunda pra gente pensar, né? Quando tu começou a falar, eu já lembrei, eu pensei, se ele não falar, eu vou falar do musical, porque realmente pegou. Porque esses dias também a gente foi na casa de uns amigos, e aí um amiguinho deles, da mesma idade ali, mais ou menos, Benjamin, né? Tava cantando uma musiquinha, aí a mãe dele botou pra gente ouvir a música. E a música falava disso também, da beleza. Uma música infantil, mas eu não lembro qual que é. Mas me chama a atenção por ser uma música infantil e falava da beleza dos cravos na cruz de Cristo. Então, assim, é algo pesado, né? Complexo e pesado. É algo complexo. Mas ao mesmo tempo ela falou, essa parte, ela comentou assim, essa parte dos cravos nas mãos de Jesus. Puxa, isso mexe comigo. E precisa mexer. E não acho que seja errado você se sensibilizar, porque é uma tristeza de compaixão também, né? Mas envolve esse entendimento de que Jesus escolheu esse caminho por amor a nós, né?
não foi... Como é que eu posso dizer? Não foi as pessoas más que conseguiram maltratar Jesus. Não foi o diabo que conseguiu matar Jesus Cristo. Mas foi Cristo que conseguiu vencer a morte. E nisso é muito legal no Crônicas de Nárnia, não sei se você já assistiu. Sim. Crônicas de Nárnia, a feiticeira que simboliza o diabo vai lá e o leão vai se entregue e ela se sente vitoriosa, comemora junto com os monstros, né? Que ela vai lá e matou. Morreu o grande leão, né? Mas o leão escolheu o caminho da morte, sabendo que haveria vitória. Então essa compreensão a gente precisa ter, né? Sim. E não deixa de ser uma fé incrível. Né? Parece estranho falar da fé de Jesus, né? E de fato é um pouco estranho, mas ainda assim, como homem que estava aqui, porque a ressurreição não dependia dele. É o próprio Cristo, né? Dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Uhum. Mas seja feita a sua vontade, não é? Então é óbvio que não foi algo fácil, não era o caminho mais agradável. Né? Talvez Cristo não tivesse plena compreensão do desdobramento final ali, de como seria, mas foi o caminho de sofrimento, o caminho da cruz, e foi necessário. Sim. Mas aqui a gente vê tudo isso profetizado através do pão, do cálice, e mostrando que esses elementos lá atrás já apontavam para uma realidade planejada por Deus, né? E isso é maravilhoso, né? O próprio pão, a questão do maná, que é o pão, é um pão, não sei, a gente não sabe porque nunca comemos maná, né? É. Mas é uma espécie de pão que vem do céu, simboliza o Cristo e sua descida, né? Ele que é Deus se faz homem. Todos esses símbolos, o nascimento dele na cidade de Belém, que Bethlehem, significa casa de pão. Oh. Beit Lehem, pão. Então, a casa de pão, a padaria. Né? Jesus nasceu numa padaria, ele é o pão da vida, né? Então, esses vários elementos e essas coincidências, cara, é algo incrível. Já se sabia que o Messias nasceria em Belém, perfeito? Você já havia essa expectativa. Mas ninguém nunca tinha entendido que o Messias era o verdadeiro pão da vida que viria. E olha como isso se conecta com um nome. Olha quantas coincidências. Sim. Por isso que eu acho incrível. Uhum. Aí vai falar que sei lá, o Pedro e companhia ali descobriram e criaram um negócio do nada. Cara, com todo respeito, mas é muito difícil de ser uma criação humana, assim, de 12 pessoas que se juntam e vão fazer uma nova teologia. E a partir de todo o contexto histórico que não pode ser negado, como o senhor já colocou, é impossível. Mostra, na verdade, que eles tinham uma expectativa totalmente diferente. E eles foram surpreendidos, né? Sim. Eles mesmos acharam que ia acontecer algumas coisas, não aconteceram, e que Jesus estava dizendo, vai acontecer, vai acontecer. Eles não percebiam que ia acontecer, né? Sim. É isso que é o mais incrível da gente enxergar ali no texto, né? Antes de seguir, e nós já vamos seguir, só dizer que provavelmente se o Benjamin escutar você dizendo isso, ele vai falar, não, papai, ele nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu na padaria, né? Que padaria, papai. Bom, mas na verdade nós temos aí 3 minutos para nós finalizarmos a nossa aula. Como vamos finalizar? Vamos tentar ler mais alguma coisa? Finalizando essa questão da Páscoa? Eu acho que a questão do sofrimento aí que a gente entrou, ela é bem importante. Talvez aí, o rei está vindo, a gente precisa compreender. Cristo veio e nos trouxe, através do seu sofrimento, a vitória sobre a morte, que a gente vai estudar na próxima semana. Sim. Essa vitória sobre a morte requer algo de nós. Requer a confiança e requer que a gente se disponha por uma vida de, colocar entre aspas, morte para este mundo, para a vida eterna. Então, o sofrimento que ele passou exige de nós uma disposição ao sofrimento que muitos cristãos não estão tendo hoje e que a gente deveria pensar. Né? Nós precisamos nos dispor ao sofrimento. Eu penso o sofrimento que ele passou, eu penso no Getsemane, né? Getsemane foi que meu Jesus. Eu tô lembrando das músicas tudo agora. Mas no Getsemane, esse sofrimento profundo de Cristo gera a vitória. Agora, nós, seus seguidores, nós precisamos também buscar
Claro que nenhum de nós vai morrer na cruz para salvar a humanidade. Não, isso já foi realizado. Sim. Mas aonde que eu quero chegar? Tu falou do pão, que simboliza o corpo de Cristo moído. Nós hoje somos o corpo de Cristo. Nós, como igreja, somos esse corpo. Cristo está na glória, mas nós aqui representamos a Ele. E ao representá-lo, precisamos representá-lo conforme o seu propósito de sofrimento para a glorificação de Deus. Então, mais uma vez, ninguém aqui tem que morrer na cruz para salvar ninguém. Mas nós precisamos nos dispor ao sofrimento, assim como ele se dispôs, para que nós venhamos a realmente mostrá-lo onde estiver. Compreendeu? Sim, compreendi. Isso às vezes a gente não conecta. A gente às vezes não conecta a ceia do Senhor e esse morrer dele com a nossa função como igreja hoje. É verdade, é verdade. Além do emocionar-se pensando no que Cristo viveu, também lembrar que nós somos o corpo de Cristo, agora essa é a nossa missão. Cada um tome a sua cruz e siga-me. E esse siga-me permanece. Permanece quanto vivermos. Amém. Vamos finalizar então? Mas finalizar mais ou menos, né? Porque nós e também você que está em casa, seguimos agora para o nosso culto. Você que infelizmente não pôde estar presencial com a gente hoje, que bom que está conosco online, remoto. Virtualmente. E espero que esteja conosco assim que possível, presencialmente. Vai ser um prazer estar com você. E nós vamos seguir pro presencial agora. Isso aí. Para louvarmos a Deus. Deus abençoe e continue conectado.